Gente, vocês estão animados para receber a palavra de Deus? Olha, eu estou muito animado, estou crendo que Deus vai falar tremendamente com vocês. Na verdade, eu sou grato a Deus por aquilo que Ele tem feito nos últimos tempos na nossa vida, no nosso ambiente, na nossa igreja. Deus tem falado tremendamente. Eu tenho recebido assim tantos feedbacks legais de pessoas que têm me mostrado o quanto que Deus tem realizado uma grande obra na vida dela através da palavra, através da ministração da palavra. Na verdade, esse é o intuito da palavra: trazer a revelação de Deus, a vontade de Deus, a perfeita, boa e agradável vontade de Deus para a sua vida e fazer uma história linda em você e através de você. Amém, queridos? Eu vou falar hoje sobre jornada. A gente sabe que o menor ponto entre o menor trajeto entre o ponto A e o ponto B chama-se reta. É a menor distância, é o menor trajeto entre esse ponto aqui e esse ponto aqui, chama-se reta. Uma distância menor, uma distância curta. Mas quando nós olhamos para a nação de Israel, e eu gosto de estudar a nação de Israel, a trajetória da nação de Israel, os feitos do povo de Deus, o que esse povo construiu através de um relacionamento com Deus, o que aconteceu com esse povo quando eles se afastavam de Deus, tudo isso é para ensinamento nosso. O apóstolo Paulo diz isso na sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 10. Todas essas coisas aconteceram para exemplo nosso, que vamos herdar o reino de Deus, que vamos herdar a eternidade. Amém, querido? É para nos ajudar. E você percebe que, por exemplo, quando Deus prometeu para Israel lá no Egito, que ia levá-los para a terra prometida, ou seja, tirar do ponto A, que era a vida de escravidão, uma vida de opressão, uma vida debaixo do jugo de Faraó, para o ponto B, que era a terra prometida, a terra que mana leite e mel. Entre o ponto A e o ponto B existia uma reta. Mas se você estudar a nação de Israel, o povo de Deus, eles andaram 40 anos no deserto, fizeram muito zigue-zague, muitas voltas. Por quê? Porque de fato Deus queria trabalhar na vida desse povo. Deus não queria maltratar esse povo, Deus queria o bem dele. A vontade de Deus é a vontade de qualquer pai, era que o povo pegasse a linha reta, a distância curta para chegar até lá. Só que o povo não agiu assim. O povo precisou fazer algumas curvas para estar bem preparado para chegar na terra da promessa, porque não se chega na terra de promessa de qualquer maneira. Não se chega no melhor de Deus sem primeiramente aprender o que é o melhor de Deus. Não se chega ao melhor de Deus até nós termos ciência de que aquilo, o melhor de Deus, é o melhor para nossas vidas, e nós não abrimos mão disso. Não se chega ao melhor de Deus até compreendermos que aconteça o que acontecer na nossa vida, eu sei que o melhor de Deus é a melhor coisa que pode me acontecer. Eu quero orar com vocês, para que a palavra de Deus venha falar poderosamente. Você que está em casa também, fique em oração agora, feche os olhos, vamos orar. Pai, eu quero pedir mais uma vez a presença do Senhor, através agora da ministração da palavra, que ela possa alcançar os corações sedentos, famintos, que estão querendo ficar cheio de Deus, cheio da palavra de Deus, cheio da presença do Espírito Santo. Eu oro, Pai, para que isso aconteça nessa atmosfera, nesse ambiente. Eu oro para que isso aconteça nas pessoas que estão também nos assistindo de suas casas. Eu peço, Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, amém, amém, amém. Aquele que crer muito em Deus, dá uma forte salva de palma para ele. Aleluia! Glória a Deus, glória a Deus. Eu vou ler com vocês Daniel capítulo 1, versículo de 1 a 4, que diz:
No ano terceiro do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. E o Senhor entregou nas suas mãos a Jeoaquim, rei de Judá, e uma parte dos utensílios da casa de Deus. E ele os levou para a terra de Sinear, para a casa do seu Deus, e pôs os utensílios na casa do tesouro do seu Deus. E disse ao rei Aspenaz, chefe dos eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel. Não era qualquer um, era da linhagem real e dos príncipes, ou seja, a melhor nata de Israel deveria ser levado para a Babilônia. Os melhores, mais bem formados, mais inteligentes, mais capazes, deveriam ser levados para a Babilônia. Jovens em que não houvesse defeito algum, e de boa aparência, instruídos em toda a sabedoria, e doutos em ciência e entendidos no conhecimento, e que tivesse habilidade para assistirem no palácio do rei, e lhes ensinasse as letras e a língua dos caldeus. E o rei lhes determinou a porção diária das iguarias do rei e do vinho que ele bebia, e que assim fosse mantido por 3 anos, para que no fim desses pudesse estar diante do rei. Entre eles, entre essa nata, se achavam os filhos de Judá: Daniel, Ananias, Misael e Azarias. E o chefe dos eunucos lhe propôs, pois, os nomes a saber: Daniel, de Beltesazar; de Ananias, o de Sadraque; e o Misael, de Misaque; e o de Azarias, Abenego. E Daniel propôs no seu coração não se contaminar com a porção das iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar. Sabe, querido, nós precisamos compreender uma coisa sobre Deus. Nós precisamos entender e acreditar que os planos de Deus são maiores, melhores e mais perfeitos para a nossa vida. Quando nós entendemos que os planos que Deus tem acerca de nós, os planos que Deus tem planejado para nós, são bons planos, são os melhores planos, são os planos que de fato vão nos levar a viver uma vida verdadeiramente próspera e cheia de paz. Mas se nós olhamos para esse texto, nós encontramos uma situação interessante. Nabucodonosor, rei da Babilônia, oprimiu, escravizou a nação de Israel naquele momento, e a estratégia de Nabucodonosor, a estratégia dos caldeus era trazer o melhor para a terra deles. Eles não tomavam conta daquela terra, ele pegava e trazia os melhores para depois devolver esses melhores de volta para aquela terra, impregnado com a cultura deles, com a forma de pensar deles. Então eles trouxeram esses jovens. Eu fico imaginando Daniel, homem de Deus. Daniel significa Deus é meu juiz. Daniel está lá numa reunião de oração, num discipulado, num tempo com seus amigos Ananias, Misael e Azarias, em oração, buscando a presença de Deus. Possivelmente o discipulado naquele dia de Daniel era: Ananias, Misael, Azarias, sabe de uma coisa? O nosso Deus tem bons planos a respeito de nós. O nosso Deus tem uma trajetória maravilhosa para fazer na nossa vida e através da nossa vida. Deus quer construir, Ananias, Misael, Azarias, uma boa história em nós e através de nós. Vocês acreditam nisso? Acredito. Ananias falou, acredito. Azarias falou, Misael falou. Acreditamos que Deus tem bons planos a respeito de nós. Mas nesse momento, entre os soldados de Nabucodonosor, e diz assim: vocês jovens de boa aparência, jovens de formação acadêmica excelente, vocês foram escolhidos para serem levados como escravos para a Babilônia. Levados para a Babilônia. Naquele momento eu penso que Ananias, Misael, Azarias olham para Daniel: e Daniel, e agora?
e os planos de Deus, e a vontade de Deus para a nossa vida, e aquilo que Deus tem planejado para nós. Agora nós estamos sendo levados como escravos para uma terra estranha, para uma cultura estranha, longe do nosso povo, longe dos nossos pais. E Daniel fala para eles: não se preocupem, os planos de Deus são os melhores planos para a nossa vida. Não se preocupem, Deus sabe o que faz. Amado, naquele momento Daniel não tinha ainda clareza dos planos e da vontade de Deus. Naquele momento Daniel ainda não sabia por que Deus tinha permitido que eles fossem levados como escravos para uma terra estranha. Mas Daniel tinha uma convicção: se Deus permitiu isso, é porque Ele sabe o que Ele está fazendo. Naquele momento, o que Daniel não sabia, Deus tinha dois motivos e duas intenções. A primeira coisa, Deus queria tratar da nação de Israel. A nação de Israel naquele momento, no tempo de Daniel, estava muito distante de Deus. Lá no capítulo 25 do profeta Jeremias, Jeremias vinha advertindo a nação de Israel que se eles não voltassem para Deus, Deus poderia levá-los cativos para tratá-los deles numa terra estranha. E Deus realmente fez isso, para tratar do povo de Deus. Sabe por quê, amado? Porque a vontade de Deus ao tratar de nós não é nos maltratar. A vontade de Deus ao tratar de nós é nos trazer de volta para a boa, perfeita e agradável vontade dEle, que é o melhor lugar para estarmos. Quando o povo foi levado, aprisionado para uma terra estranha, Deus estava usando a vara de disciplina dele, chamada Nabucodonosor. Interessante que Deus chama Nabucodonosor de meu servo. Por quê? Porque Deus usa quem Ele quer, a hora que Ele quer, para tratar de nós, para trazer em nós o melhor dEle para a nossa vida. Você está entendendo? Deus às vezes uma circunstância adversa, uma circunstância no momento incompreensível por você, incompreensível no seu entendimento intelectual, para tratar de você e levar você para o melhor dEle para a sua vida. Às vezes, queridos, vocês não estão entendendo o porquê está passando por uma situação momentânea, mas Deus sabe que isso é para levar você para mais perto dEle. Você acredita nisso, amados? Então Deus tinha uma intenção primeira. Qual era? Levar o povo de volta para Deus. Lá em 2 Reis, capítulo 24, de 1 a 3, fala sobre isso. Vai cair, mas nem vou ler, né? Fala que Deus levantou esse povo para levar o povo de Deus para o cativo, para fim de tratar do pecado deles, não para maltratá-los, mas de tratá-los, para aproximá-los de Deus. E amado, Deus é um Deus tão bom, que Ele trata de você. No livro de Hebreus, no capítulo 12, versículo 5, diz assim: vocês se esqueceram da palavra de ânimo que Ele lhes dirige como filhos. Olha só, palavra de ânimo. Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a repreensão, pois o Senhor disciplina a quem ama e castiga todo aquele a quem aceita como filho. Suportem as dificuldades, recebendo-as com disciplina. Deus a trata como filhos, pois qual o filho que não é disciplinado por seu pai? Se vocês não são disciplinados, e a disciplina é para os filhos, então vocês não são filhos legítimos, mas sim ilegítimos. Olha só, queridos, o que Paulo está dizendo aqui, suponho eu, no livro de Hebreus, sobre disciplina. Ele fala: tenha ânimo, receba com bom ânimo, ou seja, receba com alegria, receba com uma boa disposição de coração o tratamento que Deus tem para você. Por quê, amado? Porque a essência da disciplina de Deus
não é maltratar você. A essência da disciplina de Deus é trazer você de volta para Ele, que é o melhor lugar para você estar. Então, quando eu estou sendo disciplinado e tratado por Deus, quando Deus está tratando de mim, me disciplinando de uma certa forma, é porque Ele está trabalhando para o meu bem. É como o pai quando disciplina o seu filho. O filho naquele momento não compreende a disciplina. A disciplina, inclusive a Bíblia diz que a disciplina no seu momento, para nós, é motivo de choro. Mas o fruto é de alegria. A disciplina no momento não traz de você sorriso. Mas o fruto dela, amado, é uma alegria permanente. O fruto dela, amado, é uma eternidade com Deus. O fruto dela, amado, é levar você ao melhor de Deus. É como o pai responsável, o pai e a mãe que são responsáveis para tratar e disciplinar os seus filhos, porque sabe que a disciplina na vida do seu filho vai levá-lo à vida e não à morte. Por isso que a Bíblia diz: ensina a criança no caminho que ela deve andar, porque quando ela for grande, não se desviará dele. Então, o primeiro motivo que Deus levou Daniel e os seus amigos para a Babilônia é porque Deus queria tratar da nação. E o tratamento de Deus para a nação, a disciplina de Deus para a nação, não era para maltratar, mas sim para levá-los de volta para Deus. Mas havia outro motivo também por que Daniel saiu daquela reunião de oração, prisionado e levado para a Babilônia. Cultural daquele mundo da época, as modas, a maneira de se falar, as gírias, o comportamento fluíam da Babilônia. Deus quer usar você para mudar esse mundo que vivemos. Deus quer usar você como referência. Deus quer usar você, amado, como um instrumento para que através de você o mundo possa conhecer a Deus, porque na verdade essa era a segunda intenção de Deus. O mundo vai saber quem de fato é Deus. E Daniel e os seus amigos mostraram para o mundo daquela época quem verdadeiramente era o único Deus. Nós estamos vivendo um mundo hoje, queridos. O nosso mundo hoje é como o mundo da Babilônia. Como o mundo da Babilônia. Cheio de coisas acontecendo. Tem coisas boas acontecendo, claro que tem, daqui a pouco eu falo sobre isso. Mas tem muitas coisas ruins acontecendo. E esse mundo está precisando de fato de pessoas comprometidas com o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, e não tão somente comprometidas com o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, mas disposto a viver o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, não tão somente disposto a viver o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, mas como também transmiti-lo. Jesus diz: vós sois a luz do mundo, o sal da terra. A única forma desse mundo conhecer o verdadeiro Deus, amados, é através de você. A única forma desse mundo conhecer o verdadeiro Deus é através de evangelhos ambulantes, pessoas comprometidas com Jesus Cristo, verdadeiramente transformadas pelo poder do Evangelho, andando sobre esse mundo, não como pessoa extraterrestre, não como uma pessoa esquisita, mas cheia de Deus, cheia de Deus, cheia de Deus, que quando ela entra no seu trabalho, quando ela entra na sua faculdade, quando ela entra na sua escola, quando ela entra na sua empresa, não importa, as pessoas olham para ele e vão dizer: esse de fato é de Deus, esse de fato é de Deus. Nós estamos vivendo um tempo, realmente um tempo que o profeta diz: outra vez vereis a diferença entre o ímpio e o crente, entre o que serve a Deus e o que não serve a Deus. A diferença do crente
não está na roupa que ele veste, não está no esporte que ele pratica, não está no lugar que ele trabalha, ou na faculdade que ele estuda. A diferença do crente está no coração, o amor que ele tem por Jesus Cristo. E esses 3 jovens, mais Daniel, foram exemplo disso para nós, de uma boa trajetória numa terra estranha. Então, como que esses caras revelaram Deus para este mundo? Como esses caras revelaram Deus para este mundo? Primeiro, confrontando o que o mundo prega. A cultura dos caldeus, amados, a cultura dos caldeus oprimia as pessoas através do medo. Quando Daniel disse, e resolveu Daniel firmemente no seu coração não se contaminar com as iguarias que o rei comia. Essas iguarias não era só comida que ele comia, é tudo que o palácio oferecia. Ou seja, todas as coisas que uma pessoa que não tem Deus gostaria de praticar. Mas Daniel resolveu, você tomou uma resolução, decidiu, eu não vou fazer isso. Quando ele falou isso, o chefe dos eunucos disse, mas eu tenho medo do meu Senhor. Aí revela, amado, que a cultura desse mundo é uma cultura do medo. As pessoas estão aprisionadas pelo medo. Medo de perder seu emprego, medo de uma notícia ruim a chegar a qualquer momento, medo de tantas coisas. O mundo está oprimido pelo medo, e amado, nós não precisamos ter medo. Na verdade, nós só precisamos temer a Deus. Porque o temor de Deus, amado, não é opressor, o temor de Deus não é escravizador, o temor de Deus não rouba a sua alegria e a sua felicidade, o temor de Deus te aproxima ainda mais dele. Interessante isso. No livro de Provérbios fala a respeito do temor de Deus. Provérbios 19:23 diz assim, o temor do Senhor encaminha para a vida, aquele que o tem ficará satisfeito, e mal nenhum o visitará. Uau. Outro provérbio 14:27 diz, o temor do Senhor é uma fonte de vida para o homem se desviar dos laços da morte. Outro diz, no temor do Senhor há firme confiança, e os seus filhos terão um lugar de refúgio. Então você percebe, amados, que esses versículos, quando fala do temor de Deus, é para aproximar você mais de Deus, é para fazer você mais seguro, é para fazer você uma pessoa mais feliz, e não ficar escravizada com o medo deste mundo. O mundo, amado, a cultura daquele mundo era uma cultura escravizadora, escravizava as pessoas no mal, no medo. E quanta gente está escravizada no medo hoje? Você concorda comigo que tem muita gente com medo hoje? Tem muita gente com medo hoje, e Deus quer livrar você do medo. João 4,18 diz assim, no amor não há medo, antes o perfeito amor lança fora o medo, porque o medo envolve castigo, mas quem tem medo não está aperfeiçoado no amor. Então o amor lança fora todo o medo. Isaías 41:10 diz, não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou teu Deus, eu te fortaleço, te ajudo e te sustento com a destra da minha mão. Uau! Deus quer livrar você do medo, levando você a temer somente a Ele. Porque o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Você pode aplaudir Jesus? Como foi a trajetória de Daniel na Babilônia? Como esse jovem, levado ainda jovem, e saiu de lá bem velhinho, não saiu de lá, né? Foi usado por Deus tremendamente. Quais foram os fundamentos que
sustentaram Daniel naquele lugar. Sabe, amado, a resposta de Deus para o povo, a resposta de Deus para esse mundo, são pessoas como você e eu, dispostos a viver o Evangelho, como Daniel viveu o Evangelho naquela terra estranha. Daniel foi um cara que, como criança, tinha muito bem consolidada na sua vida quem ele era, a sua identidade. Desde pequenininho, Daniel ouvia, Daniel, o papai de Daniel, a mamãe de Daniel diz: Daniel, o Senhor nosso Deus é o único Deus. Não vai adorar outro Deus, Daniel, nem vai se prostrar diante de Deus. Você vai amar Deus com todo o seu entendimento, com toda a sua alma e com todo o seu ser. Essas palavras eram inculcadas na criança para trazer a identidade daquela criança. No livro de Deuteronômio fala sobre isso, né? Ouça Israel, o Senhor nosso Deus é o único Deus. Aí no final fala assim, converse com seus filhos, quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando estiver deitado, quando estiver levantar, amarre com um sinal nos braços e prenda. Então Daniel foi criado com essas palavras, e essas palavras trouxeram convicção para Daniel de quem ele era, a sua identidade. Amados, a primeira coisa que vai sustentar você nessa trajetória, neste mundo, vivendo de maneira satisfatória, vivendo, na verdade, de maneira plena, porque essa é a vontade de Deus, não viver só de maneira satisfatória, mas viver de maneira plena. A única forma de você viver a vida abundância, que está lá prometida para nós, em João 10,10, quando Jesus disse: eu vim para que tenham vida e a tenham abundância. A primeira coisa que você precisa compreender para viver essa vida de abundância, é ter firmado dentro de você a sua identidade. Eu sou de Deus. Daniel ouviu isso quando criança. Essas palavras trouxe convicção para Daniel de quem ele era em Deus. Eu sou de Deus. O apóstolo João, na sua primeira carta, no capítulo 3, fala sobre isso. Filhinhos, vocês são de Deus. Deus chama vocês de filhos. Eu sou de Deus. Eu estou dando um conselho para os pais aqui. Você que é papai, estou vendo as criancinhas aí, né? Aí uns cordeirinhos gritando. O cordeirinho grita mesmo, né? Eu falava para os meus filhos no berço, na cama. Pois não? Falava para eles: filho, você é de Deus, Jesus te ama, você é de Jesus, Jesus te ama, a sua identidade é de Deus. Firmar a convicção de quem ele era. Então Daniel foi para a Babilônia, quando ele estava naquela reunião de oração e foi levado para a Babilônia, ele já tinha uma convicção. Ele já tinha uma convicção: eu sou filho de Deus. Eu não sou filho da Babilônia. Eu sou filho de Deus. Eu não sou filho desse mundo. Eu estou nesse mundo, mas eu não sou dele. Eu estou nesse mundo, cumprindo minha trajetória, porque o meu destino final é Deus. Então, na trajetória você precisa compreender quem que você é. A segunda coisa, a juventude de Daniel, tempo de viver as convicções e até confrontar algumas tolerâncias. Deixa eu falar para você uma coisa. A Bíblia diz, é um conselho que eu vou dar para você agora. A Bíblia diz assim, que nós devemos ouvir de tudo e reter o que é bom. A Bíblia não proíbe você, amado, de ler qualquer livro. Você pode ler qualquer livro, mas você tem que tendo a sua identidade firmada em Deus, e o seu discernimento espiritual, e a sua capacidade para separar o que é de Deus, o que não é de Deus. Daniel foi levado para a Babilônia. Na Babilônia ele teve que enfrentar ou estudar na faculdade da Babilônia.
A faculdade da Babilônia tinha coisas interessantes, importantes e boas. Por exemplo, matemática, era extraordinário, arquitetura, astronomia, estudar as estrelas, entendeu? Tinha coisas interessantes na faculdade da Babilônia, mas na faculdade da Babilônia também tinha estudo de astrologia, adivinhação, cultura para compreender outros deuses. E Daniel sabia muito bem, por causa do discernimento espiritual que ele tinha, por causa da maturidade espiritual que ele tinha e da identidade convicta que ele tinha, Daniel sabia separar o joio do trigo, sabia reter o que é bom e separar o que não é bom. Então a juventude é tempo de viver nossas convicções. A juventude Daniel viveu as suas convicções. Daniel falou para o eunuco, de Nabucodonosor, dizendo assim: eu não vou me contaminar, eu não vou contaminar com nada que esse homem me oferecer. Resolveu Daniel não se contaminar. Amado, vão tentar tirar, o mundo vai tentar tirar a nossa identidade. A estratégia do mundo é a mesma, roubar a nossa identidade. Olha que interessante, que quando Daniel, Ananias, Misael, Azarias chegaram a Babilônia, olha que interessante que aconteceu. Daniel, o nome significa Deus é meu juiz. Aí mudaram o nome de Daniel para Beltesazar, que significa Bel protege o rei. Aí o de Ananias, que em hebraico significa misericordioso é o Senhor, passou a ser chamado Sadraque, que significa iluminada pela Deus do sol. Misael, que significa quem é como Deus, passou a ser chamado Mesaque, que significa quem é como Vênus. Azarias, que significa o Senhor ajuda, passou a ser chamado Abnego, que significa servo de nego. Então, amado, veja que eles colocaram nomes segundo a cultura deles em Daniel, Ananias, Misael, Azarias, tentando mudar a personalidade dele, porque o nome carregava a personalidade da pessoa. Fazendo assim, a intenção deles era mudar a identidade de Daniel, Ananias, Misael, Azarias. Mas, amado, o mundo pode até mudar o seu nome, mas não vai mudar quem você é por dentro. Nós não podemos mudar quem nós somos por dentro. Daniel, eu vou me sujeitar porque eu estou na Babilônia. Pode me chamar de Beltesazar, não tem problema. Mas dentro de mim eu sei quem eu sou. Dentro de mim eu tenho uma convicção. Dentro de mim eu carrego uma identidade. Dentro de mim eu sei que eu sou de Deus e nada vai mudar isso. Aleluia! Como os nossos jovens estão precisando disso. Porque hoje na faculdade é assim, tem coisas maravilhosas sendo ensinadas: matemática, ciência, literatura, engenharia, todas essas coisas boas, mas também vem coisas ruins no meio. E amado, nós ainda precisamos separar o joio do trigo. Nós precisamos de discernimento espiritual para saber aquilo que é de Deus e aquilo que não é de Deus. Nós precisamos ter maturidade para entender o que é bom e o que não é bom. Tem pessoas que falam assim: meu filho foi para a faculdade, pastor, e voltou com a cabeça virada. Eu falo: ele não voltou com a cabeça virada, ele nunca teve uma cabeça. Ele não voltou com a cabeça virada, ele nunca teve uma cabeça. Você tem que ser cabeça. Eu sei quem eu sou. Essa conversa desse professor não vai mudar a minha história. Essa ladainha aí não vai mudar. Essa narrativa aí não vai mudar quem eu sou. Identidade e convicção. É interessante que Daniel foi uma criança que foi plantado nele uma identidade. Daniel foi um jovem que viveu com convicção. E Daniel foi um velho, um adulto e velho, que permaneceu na sua decisão. É lindo a história de Daniel. Interessante que do capítulo 5 em diante, Daniel já não é mais um jovem, já é um homem adulto indo para a velhice, já com quase 70 anos de idade. No capítulo 6 do livro de Daniel,
É uma história muito linda. Homens quiseram corromper Daniel, não conseguiram. Então eles procuraram uma maneira de destruir Daniel, tirar Daniel de cena, e inventaram uma lei, cuja a lei dizia que ninguém podia fazer pedido a não ser ao rei. Se alguém fizesse alguma oração, algum pedido, alguma outra entidade a não ser ao rei, seria lançado na cova dos leões. E aqueles homens conseguiram convencer, nessa altura era o rei Dario, conseguiu convencer Dario, porque Daniel já tinha passado por alguns reis, conseguiu convencer Dario. Mas um homem maduro, Daniel que já é um homem maduro, eu acredito no capítulo 6, Daniel com 50 para 60 anos, a minha idade assim. Daniel, quando viu que a escritura estava lavrada, quando viu que a lei estava assinada, foi para o seu quarto, e a Bíblia diz, como ele costumava fazer, abriu as janelas para a direção de Jerusalém, dobrou o seu joelho na frente de todo mundo, para que todo mundo pudesse ver. Ele levantou as mãos para o alto e adorou a Deus. Eu imagino a oração de Daniel. Deus, quando eu saí jovem, 17 anos de idade, da minha terra natal, cheio de projetos e planos, mas o Senhor me trouxe como escravo para essa nação. Eu não entendia porquê, eu não compreendia porquê, Deus, mas agora eu sei, Pai. Eu sei porque o Senhor me trouxe para cá. É para revelar para esse mundo quem é o Senhor. É para revelar para as pessoas o verdadeiro Deus. É para revelar para essa humanidade que existe um Senhor no céu que ouve as nossas orações. Nada vai roubar isso de mim, Deus. A cova dos leões não vai roubar a minha identidade. A cova dos leões não vai roubar a minha integridade. A cova dos leões não vai tirar aquilo que foi plantado dentro de mim e do qual eu vivo com convicção até hoje. Eu sei quem eu sou, e se precisar ir para a cova dos leões para provar isso, eu vou. Quando Daniel foi lançado na cova dos leões, amado, a Bíblia diz que os leões não tocaram em Daniel, mas a Bíblia diz que esses leões que não tocaram em Daniel, foram os leões que comeram toda a oposição contra Daniel. Quando o rei chegou na cova, diz: Daniel, servo do Senhor muito amado, será que porventura o Deus que você continuamente serve tenha podido te livrar? Olha só, aí Daniel falou assim: o Senhor enviou o seu anjo, que fechou a boca dos leões, porque não viu nenhuma maldade em mim, porque eu não cometi nenhuma maldade contra Deus, nem contra o Senhor, rei. Por isso Deus me livrou. E, amado, os leões que não comeram Daniel, comeram a oposição que era contra Daniel. Por quê? Porque Daniel, ainda na sua velhice, mantinha a sua integridade com Deus. Eu tenho visto pessoas que vivem muitos anos andando com Deus e de repente começa a abrir mão da integridade, começa a procurar outros caminhos. Amado, tempo de adulto, de maturidade, é tempo de viver com perseverança aquilo que foi plantado dentro de você. O que mais me comove na trajetória de Daniel nesse mundo, amado, é o capítulo 10. Daniel já velho, Daniel já velhinho, e Daniel, ele tem um sentimento, ele tem um discernimento que algo muito importante está para acontecer no mundo. E Daniel se coloca a orar, coloca-se a orar na presença de Deus, em angústia, começa a orar em angústia por 21 dias, ele orando. De repente, um anjo aparece a Daniel.
A Bíblia fala que quando esse anjo aparece a Daniel cai como morto no chão. De tal forma era a presença de Deus naquele lugar. Esse anjo que apareceu para Daniel era o próprio Jesus. É uma teofonia. É quando o próprio Senhor Jesus no Velho Testamento se manifestou aqui na terra. Ele disse: Daniel, não tema, servo amado, porque desde o primeiro dia que aplicaste o teu coração para me buscar, foram ouvidas as tuas orações, e por causa das suas orações eu estou aqui, eu estou aqui, eu estou aqui. Uau! Daniel, houve resistência, 21 dias de resistência, Daniel, 21 dias de resistência. Mas Daniel, você não desanimou nenhum dia, você se manteve orando nos 21 dias. Houve resistência 21 dias, e você orando, Daniel, você orando. Sabe por quê, Daniel? Porque você tem identidade firmada dentro de você. Sabe por quê, Daniel? Você tem convicção de quem você é em Deus. Sabe por quê, Daniel? Porque você não abre mão da sua integridade. Sabe por quê, Daniel? Porque eu tenho um bom plano para você. Uau! A maior batalha de Daniel não foi lá na sua juventude. A maior batalha de Daniel já foi na sua velhice, aonde Deus mostra para ele: eu sou o Deus que mesmo na velhice venço as batalhas por você. Uau! Eu venço as batalhas por você. E assim se constrói uma trajetória. Uma trajetória se constrói por convicção. Uma trajetória se constrói por firmeza da identidade. Uma história se constrói permanecendo na sua integridade. Curva a sua cabeça. Outra pessoa que teve uma visão também na velhice foi o apóstolo João, na ilha de Pátimo, já velhinho, cabeça branca, levado preso naquela ilha, mas sabia que estava ali por causa de Deus. No finalzinho do livro de Apocalipse, capítulo 20, o Senhor Jesus fala para ele: eu sou a raiz de Davi, eu sou o alfa e o ômega, eu sou o princípio e o fim. Não temas, não temas, porque eu estou aqui, eu voltarei, não demorarei, e levarei vocês para estarem eternamente comigo. Há uma promessa no Evangelho do Senhor Jesus Cristo, há uma promessa no Evangelho do Senhor Jesus Cristo, a promessa que Jesus Cristo salva, não somente salva, mas que conduz você numa trajetória de vitória e vai levá-lo a viver a promessa de Deus. A promessa de Deus. Se você está aqui nessa manhã, meu querido, é hoje dia de plantar dentro de você uma convicção. Hoje é dia de plantar dentro de você uma identidade impregnada pelo Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Hoje é dia de você falar: eu sou de Cristo e não abro mão disso. Eu entrego minha vida para Jesus e não abro mão disso. Se você está aqui nessa manhã e quer entregar a vida para Jesus, levanta a tua mão bem alto que eu vou orar por você. Isto, mantenha a sua mão levantada. Ore comigo assim: Senhor Jesus, nessa manhã, recebendo o poder do Evangelho, o poder do perdão dos meus pecados, pelo sangue de Jesus Cristo, eu confesso a Jesus como meu Senhor e como meu Salvador. Aleluia! Você pode aplaudir Jesus? Vamos ficar de pé. Você quer uma identidade firmada? Levanta as suas mãos para o alto. Você quer uma trajetória de vitória? Levanta as suas mãos para o alto. Você quer permanecer firme no Evangelho do Senhor Jesus Cristo? Ser um Evangelho ambulante, falar para esse mundo que Jesus Cristo é Deus. Oh, Pai, eu oro, Deus, em nome de Jesus, derrama sobre esse lugar abundante graça, abundante graça, abundante graça, abundante graça, abundante graça, abundante graça. Oh, Pai, levando todos aqui, Pai, a viver verdadeiramente o poder do Evangelho, o poder do Evangelho, o poder do Evangelho.
Uau! Louvado seja! Louvado seja! Glória!